É interessante porque todas as vezes que nós olhamos para o chamado de Deus, nós não vemos Deus escolhendo os melhores. Nós não vemos Deus chamando os mais capacitados. Quando nós olhamos para o chamado de Moisés, quando Deus fala em Êxodo capítulo 3, por meio da sarça, Deus chamando a Moisés, Moisés começa a dar desculpas para não ser chamado por Deus, ao ponto de Moisés dizer que seu irmão Arão era melhor que ele. E Deus, já cansado das desculpas de Moisés, o próprio Deus vai dizer: Moisés, será que você não sabe que eu sei que seu irmão fala melhor que você? Eu sei que seu irmão é mais preparado que você, mas eu estou te chamando, eu estou te escolhendo, e eu colocarei as palavras em tua boca. É Deus chamando Moisés. Quando nós olhamos para o chamado de Jeremias, quando Deus chama Jeremias por profeta às nações, Jeremias vai dar as mesmas desculpas a Deus, dizendo: Deus, eu não sei falar porque sou uma criança. E Deus vai dizer: Jeremias, não diga que você é uma criança, porque eu colocarei palavras em sua boca, e tudo que eu mandar você dizer, você dirá, porque eu estou contigo. Deus, Ele não chama os mais capacitados, Deus não chama os melhores, mas Deus chama homens e mulheres que estão 100% disponíveis para ser usados nas mãos de Deus. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas capítulo 3, quando Jesus está chamando a Pedro, e depois que Jesus faz o milagre da pesca maravilhosa, quando Jesus chama Pedro, Pedro se posta aos pés de Jesus, Jesus vai dizer: Pedro, a partir de hoje eu te farei pescadores de homens. Talvez Pedro não imaginava que palavra era essa, pescadores de homens. É interessante porque no mesmo capítulo, Jesus passa por aqueles publicanos que recolhem impostos, e Jesus vê um homem chamado Levi, Mateus. Jesus chama Levi. Jesus nunca havia visto Levi, Jesus não conhecia Mateus, mas quando Jesus passa diante dele, da frente de Mateus, Jesus só vai dizer uma palavra: me siga. Essa palavra de Jesus foi suficiente para que Levi, para que Mateus, um cobrador de impostos, deixasse tudo o que ele tinha para poder seguir a Jesus. O mesmo Evangelho de Lucas capítulo 3 diz que Mateus prepara um banquete para Jesus e os discípulos, e aqueles homens fariseus olhavam Jesus assentado com publicanos, pecadores, e perguntava: por que vosso maestro, por que vosso mestre se assenta com publicanos e pecadores? E Jesus: eu não vim para os sanos, eu não vim para os enfermos. Não. Eu não vim para aqueles que são justos, eu vim para os pecadores. São por eles que eu vim. Jesus nunca chama os mais capacitados, até porque talvez eu não estaria aqui. Jesus não chama os melhores. Todo o ministério de Cristo foi chamando homens e mulheres pecadores, que se arrependeram do seu pecado e foram usados de uma maneira extraordinária por Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Atos capítulo 1 e para todos os evangelhos, nós vamos ver um Jesus em suas últimas palavras orientando os seus discípulos para que possam seguir pregando a palavra de Deus. Eu pergunto para você: quais seriam suas últimas palavras para seus familiares? Quais seriam suas últimas palavras para seus melhores amigos e conhecidos? As últimas palavras de Jesus para seus discípulos é: vão, façam discípulos, preguem a palavra, falem do reino. Quando chegamos em Atos capítulo 1, Jesus está reunido com seus discípulos, e antes da sua ascensão aos céus, Ele fala: fiquem em Jerusalém, porque vocês receberão poder, e serão testigos em Jerusalém, Judeia, Samaria, até o último da terra, até os confins da terra. Jesus está falando com 12 discípulos, homens que não eram os melhores, homens que não eram os mais capacitados, e nós vemos isso em todo o Evangelho.
Todas as vezes que Jesus dava oportunidade para os discípulos, eles cometiam erros. Todas as vezes que Pedro tinha oportunidade de fazer algo, Pedro falhava. Todas as vezes que Pedro, João, os discípulos poderiam fazer algo bom, eles cometiam erros, porque eram pecadores como nós. Mas nós vemos em Atos capítulo 1, Jesus fazendo uma promessa para os discípulos. Jesus fazendo uma promessa para aqueles que o próprio Cristo havia chamado. Eles ficam em Jerusalém, eles recebem poder em Atos capítulo 2. E agora em Atos capítulo 3, Pedro se levanta como um homem cheio do Espírito Santo para poder pregar a palavra de Deus. E quando Pedro prega a palavra de Deus, o texto nos diz que aqueles homens começaram a escutar Pedro, e Pedro dizia: aquele que foi morto, aquele que foi crucificado por vocês, foi aquele que Deus enviou para salvar a humanidade. Aquele que vocês derramaram sangue inocente, foi aquele que Deus enviou para nos salvar de nossos pecados. Quando Pedro termina de pregar, toda aquela multidão perguntava: o que fazemos, Pedro? E agora que podemos fazer? E Pedro: arrependam-se de vossos pecados e sejam batizados. Sejam batizados. O texto disse que 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. Em Lucas capítulo 3, Jesus havia dito para Pedro: Pedro, eu te farei pescador de homens. Pedro não havia entendido que palavra é essa de Jesus. Essa palavra veio verdadeiramente se ser realizada na vida de Pedro em Atos capítulo 3, onde a rede de Pedro era a palavra, e os peixes foram 3.000 almas para Jesus. Pedro prega a palavra. Atos capítulo de número 3 nos disse que está subindo para o templo Pedro e João, homens normais, homens como qualquer um de outros. Eles sobem a um templo e vê um homem pedindo esmola, um homem que não podia andar, um homem deficiente pedindo esmola. E quando sobe Pedro e João, ele estende a mão para pedir algo para aqueles dois homens. E o texto diz que Pedro e João, homens como nós, duro, sem dinheiro, fala: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. O que tu tens para oferecer hoje? O que tu tens para oferecer a outros? Aqueles homens não levavam condições financeiras boas, porém eles levavam a Cristo. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Aquele homem saiu com algo melhor do que ele pedia. Ele pedia dinheiro para outro dia voltar a pedir, mas ele recebeu algo que ele nunca mais voltaria a pedir: esmola. A primeira coisa que aquele homem que foi curado por Jesus, sabe o que ele fez? Não foi dizer aos vizinhos, não foi dizer aos amigos, não foi dizer aos familiares. Ele entrou no templo onde ele não podia entrar. Ele entrou no templo saltando, gritando e adorando. E o texto diz que aqueles que estavam no templo começaram a orar, olhar para ele e dizer: será que é aquele que estava pedindo dinheiro? Será que é aquele que estava pedindo esmola? E o texto diz que todos se maravilharam, porque aquele que pedia esmola estava no templo saltando e glorificando ao nome do Senhor. Que tu tens para oferecer? Quando nós lemos Atos capítulo 2, o texto nos diz que a igreja está crescendo. Havia comunhão, havia partimento do pão, havia oração. Havia uma igreja que estava crescendo, havia uma igreja que estava em unidade, havia uma igreja que estava verdadeiramente na doutrina dos apóstolos, uma igreja que perseverava no que Jesus havia ensinado. Mas quando nós chegamos em Atos capítulo 6, que é o texto que eu quero tratar com os irmãos nessa noite, quando nós chegamos em Atos capítulo 6, o texto nos diz que está acontecendo alguns problemas na igreja. Um fato é que quanto mais a igreja cresce, mais problemas há na igreja. Quanto mais a igreja cresce, mais problemas também surgem no meio do povo de Deus. E quando a igreja de Atos capítulo 6 está crescendo, o texto nos diz que havia umas viúvas que não estavam sendo atendidas em suas mesas. As viúvas dos helenistas
judeus que foram para a tradição dos gregos, depois voltaram. O texto diz que os discípulos das viúvas helenistas estavam reclamando, se queixando aos apóstolos, porque não chegava comida na mesa das viúvas. Os apóstolos tinham um problema, porque se eles parassem para servir as mesas, eles deixavam de pregar e ensinar. Então eles vão, fazem uma reunião e diz para a multitude: levante em meio de vós 7 homens, mas esses homens têm um crivo. Esse crivo é interessante, porque os apóstolos vão dizer: esses 7 homens necessitam ter 3 qualidades. Primeira, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Conhecimento, sabedoria e bom testemunho. Cheio do Espírito Santo, de sabedoria e boa reputação ou bom testemunho. Mas o que me chama a atenção era: para que era esse crivo? Esse crivo de ser cheio do Espírito Santo, de bom testemunho e de sabedoria, era para servir as mesas das viúvas. Você tem ideia que os discípulos estão pedindo homens com essas 3 qualidades para chegar com um prato de comida e colocar na mesa de mulheres? Você tem ideia que os apóstolos estão pedindo homens cheios do Espírito Santo, de bom testemunho e de sabedoria, para chegar com comida e servir as mesas das viúvas? Esses requisitos foram levantados para esses homens somente para servir comida, somente para servir as viúvas. Eu pergunto para ti: será que esse crivo ainda existe? Jesus continua pedindo para que os obreiros continuem sendo cheios do Espírito Santo, de bom testemunho, de sabedoria. Os requisitos para a igreja nos dias de hoje: os porteiros continuam sendo requerido deles cheio do Espírito Santo, bom testemunho e sabedoria. Para os pastores continuam sendo os mesmos requisitos: cheio do Espírito Santo, bom testemunho e de sabedoria. Deus requer de nós, não importa se seja obreiros, irmãos, porteiros, maestras, Deus segue exigindo de nós que sejamos homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, com bom testemunho, cheios de sabedoria de Deus. Servir mesas. Deus estava levantando 7 homens para servir mesas. Servir mesas. Talvez às vezes nós não entendemos por que Deus requer tanto de nós, por que Deus pede tanto de nós, por que Deus exige tanto de nós. Por quê? Nós entendemos nesse texto, porque a Bíblia nos diz, capítulo de número 6, que quando levantaram esses 7 homens, entre eles Estevão, é o personagem principal que eu quero conversar com os irmãos. Quando Estevão é levantado entre os 7, diz o texto que Estevão começa a servir. Foi chamado para servir, foi chamado para atender a necessidade das viúvas. Mas eu quero ler contigo Atos capítulo 6, versículo de número 8. Diz: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Eu preciso perguntar para você: para que Estevão foi chamado? Para que Estevão foi levantado? Estevão foi chamado e levantado para servir mesas. Estevão foi chamado e levantado para chegar com pratos de comida e colocar na mesa das viúvas. Mas Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Estevão era um homem de bom testemunho, de sabedoria. E por ele ser tão cheio do Espírito Santo, que ele não resistia somente em servir as mesas das viúvas, mas quando ele viu um povo necessitado, estava Estevão com as mãos estendidas: Senhor, cura este, Senhor, visita este, Senhor, levanta este. Estevão estava no meio do povo, e por meio da vida de Estevão, Deus fazia grandes sinais e prodígios. Estevão não estava satisfeito somente em servir mesas. Deus nos chamou para servir mesas, mas não te detenhas em servir somente mesas.
Não te detenhas em somente servir mesas. Estevão foi chamado para servir mesas, mas está Estevão com a mão estendida no meio do povo, fazendo sinais e prodígios. Deus operando milagres por meio da vida daquele que foi levantado para servir mesas para viúvas. Deus nos usa. Onde é que Deus nos levanta? Deus nos usa com as nossas qualidades. Deus nos usa com nossos recursos, qualidades que nós temos. Essa é a obra de Deus. Estevão foi chamado para servir mesas, porém Estevão não estava satisfeito, pastores, de servir mesas. Estevão tinha que ir lá, orar por enfermo. Senhor, visita essa família, visita, Senhor, esse lugar. E o texto diz, Deus fazia sinais, prodígios e maravilhas. Aí você pode me perguntar, por que Deus pedia tanto requisito para servir mesa? Por que Deus pedia tanto requisito? Cheio do Espírito Santo, sabedoria, bom testemunho. Porque quando nós lemos a partir do versículo de número 9, a partir do versículo 9, versículo de número 10, diz o texto que alguns homens se levantaram contra Estevão. Se levantaram contra Estevão, querendo blasfemar contra Estevão, querendo discutir com Estevão. Mas leia comigo o versículo de número 10. Mas eles não podiam resistir a quê? A sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Deus sabia que Estevão seria levantado, mas ele não estaria satisfeito em servir mesa. É por isso que os apóstolos disseram, tem que ter sabedoria, tem que ter Espírito Santo. Para que vão? Porque eu sei que esses que são cheios do Espírito Santo não servirão somente mesas, não servirão somente as viúvas, vão estender as mãos pelos enfermos, vão abençoar famílias, vão orar para que o Senhor salve vidas. E quando Estevão se levantou para orar pelos enfermos, para fazer prodígios e sinais, veio homens para contender contra Estevão. E o texto diz, não podiam. Não podiam, por quê? Porque Estevão tinha sabedoria. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E tudo que aqueles homens diziam, eles não podiam resistir contra a sabedoria e o Espírito Santo que estava na vida de Estevão. Não podiam. Não podiam. Irmãos, Deus ainda requer uma igreja cheia do Espírito Santo. Deus requer de nós homens de bom testemunho, mulheres de bom testemunho. Deus requer de toda a igreja sabedoria. Deus nos quer, porque hoje os jovens estão aqui, mas amanhã são os futuros missionários para o campo. Hoje os porteiros que estão lá são os futuros pastores da igreja. Hoje as irmãs são um círculo de oração de amanhã. E Deus necessita que nós tenhamos posição para quando Deus nos chame. Posição. O texto nos diz que Estevão era tão cheio do Espírito Santo que os homens tiveram que pagar para blasfemar contra Estevão. Por quê? Porque não encontraram nenhuma falha em seu testemunho. Você entende por que os apóstolos pediram homens com bom testemunho? Vamos buscar um erro na vida de Estevão, não há. Vamos buscar uma fraqueza, é um homem de bom testemunho. E agora vamos pagar para blasfemar, para mentir, para falar em coisas contra Estevão. Estevão, irmãos, ele é levado diante do sumo sacerdote. E diziam, escutamos Estevão falando contra o templo e falando contra a lei. As duas coisas mais importantes para os judeus. Falando contra o templo e falando contra a lei de Moisés. Estevão é levado diante do sumo sacerdote. O sumo sacerdote faz uma pergunta, Estevão, de fato é isso? Atos 7, versículo 1. De fato é isso? E nós vemos Estevão discursando, fazendo um discurso tão grande. Já estou finalizando. Estevão, ele faz um discurso tão grande. Ele começa lá atrás. Fala de Abraão, fala de Moisés. Vem falando,
vem falando. Estevão vem dizendo. Estevão fala sobre os pais desse povo. Pais rebeldes, pais que não obedeciam, pais que perseguiam os profetas. Estevão vai finalizar a sua fala em Atos capítulo 7, no versículo de número 51. Eu quero ler contigo, por favor, me acompanhe a leitura, já finalizo. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Estevão está confrontando aqueles homens. É quando o texto diz que aqueles homens furiosos, aqueles homens com ira, pegam Estevão, levam para fora da cidade, e todos pegam pedras em suas mãos para apedrejar Estevão. Vou dizer para ti, jovem, para vocês jovens, que Estevão foi um homem de uma só pregação. Estevão foi um homem de uma só palavra. A sua primeira pregação levou Estevão a ser apedrejado. Apedrejado. Mas o texto nos diz que quando aqueles homens levam Estevão para fora para apedrejar Estevão, aqueles homens tomavam as pedras em suas mãos e eles tinham ira. Mas Estevão, quando ele olhava para os céus, ele via a glória de Deus. Aqueles homens, eles estavam cegados pela ira, mas nos olhos de Estevão, ele via Deus no seu trono e via Jesus ao lado do Pai, à destra. E quando aqueles homens tomam as pedras em suas mãos para apedrejar Estevão, ele abre seus braços e fala: Senhor, perdoa esses homens, perdoa esse povo, eles não sabem o que fazem. Irmãos, eles apedrejaram Estevão. Coloque-se em pé com a permissão do pastor, por favor. Coloque-se em pé, aqui já finalizo. Eles tomaram pedras em suas mãos para apedrejar Estevão. A carne de Estevão gritava pela dor. A carne de Estevão gritava pelo sofrimento das pedras que estava sendo apedrejado. Mas o espírito de Estevão já estava pronto para ir com Cristo. A dor momentânea de Estevão não pode impedir que o espírito dele clamasse por Cristo, dizendo: Senhor, me recebe, mas perdoa esses homens. Estevão, tudo isso porque Estevão decidiu servir mesas para as viúvas, mas não resistiu somente em servir. Ele teve que ir em meio do povo: Senhor, usa para curar essa pessoa, Senhor, usa para abençoar essa família, essa vida. E eu quero orar nessa noite, já estou passando o microfone, o pastor nunca mais me convida. Eu quero orar para jovens, por jovens, mas não somente por jovens, por irmãos que necessitam entender que Deus te chamou para ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo.